Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que a boa mão de Deus que te ajudou a chegar até esta hora, até o dia de hoje, ela continue a operar maravilhas em seu favor, em favor da sua casa e da sua família, e te mostrando sempre o caminho, apontando sempre para você, para mim, para nós, qual é o caminho que nós devemos trilhar. Isto é fundamental porque nesta reta final nós precisamos estar bem orientados para que nós alcancemos o final que a nossa alma tanto anseia, tanto deseja. A minha alma anseia os céus, o paraíso, a morada eterna do Deus Todo-Poderoso, no local que Jesus Cristo falou: vou preparar-vos lugar. Depois que eu tiver preparado, eu voltarei para levar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Este deve ser o nosso pensamento constante, o nosso desejo de estar com o nosso Senhor lá na casa do Pai, onde tem muitas moradas, e certamente Ele prometeu e Ele está preparando para nós um lugar lá. E isso nos leva a pensar que a nossa eternidade, a concordar com o Senhor Jesus, que a nossa eternidade, ela começa aqui. E se a nossa eternidade começa aqui, então precisamos ficar bastante atentos, como o próprio Senhor falou: vigiai e orai. Orai e vigiai. Então nós precisamos fazer constantemente essas duas ações que representam uma vida espiritual estruturada, uma vida espiritual que não é confundida com os falsos ensinamentos que estão sendo passados por aí, que não é confundida com os falsos profetas que estão prometendo coisas que Deus não prometeu. Então essa convicção de que nosso Senhor, Ele virá e nos levará para estar com Ele no paraíso eterno, nas moradas eternas. Essa convicção precisa ser um impulso na nossa vida, um impulso na nossa alma, para nós prosseguirmos fazendo o que é preciso ser feito: vigiar. Vigiar para não cair em tentação, orar. Orar para manter a comunhão com Deus, para manter a intimidade com Deus. Isso é essencial, porque fazendo assim, eu estou preservando a minha fé. Preservando a minha fé, eu estarei sempre bem, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo enfrentando as dificuldades que nós estamos vivendo, passando por elas neste presente tempo das nossas vidas. É preciso lembrar disto: eu tenho que guardar a minha fé. Para que isso aconteça, eu vou obedecer o que Jesus falou: vigiai e orai. Orai e vigiai, né? O tempo todo. Não pode ser assim só quando a coisa fica feia, quando a situação complica e sai do nosso controle. Mas nós precisamos colocar isso como nosso estilo de vida. O meu estilo de vida, o seu estilo de vida, nosso estilo de vida tem que ser este: de vigiar e orar. Vigiar para não cair nas tentações que está sendo posta diante de nós, e orar para manter a vida, a comunhão com Deus, assim como fez Enoque. Ele conseguiu, no meio de uma geração corrompida, cheia de malignidade, vendida ao pecado, Enoque conseguiu manter o seu coração na pureza divina, conseguiu manter o seu foco, conseguiu manter a sua comunhão com Deus, e não se vendeu para o mundo, não se entregou para as paixões passageiras, momentâneas. Ele conseguiu entender que a oferta de Deus para a vida dele era bem melhor, era superior àqueles prazeres momentâneos que ele podia experimentar enquanto ele estava vivendo aqui na terra. E nós precisamos pensar assim também
que a oferta de Deus para nós, ela é muito melhor do que qualquer coisa que nós podemos experimentar ou desfrutar aqui na terra. É muito bom pensar nas coisas que Deus tem preparado para nós. É muito bom. O apóstolo Paulo, quando ele falava a respeito das grandezas que Deus tem preparado para nós, ele, tão maravilhado com o que ele já havia conhecido de Deus, ele chega ao ponto de dizer que para ele o morrer era lucro, o viver era Cristo e morrer era lucro, pois ele havia sido arrebatado até o terceiro céu e ouvido da parte de Deus coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, coisa que aos homens não é digno nem de falar, de deixá-los ouvir da parte de Deus as coisas maravilhosas que Deus deixou ele ouvir, deixou ele conhecer. Ele ficou constrangido e aí chegou a esta conclusão, que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. O viver que ele trazia na sua carne, no seu corpo, ele disse: eu trago para a glória de Cristo, para a glória daquele que me amou e se entregou por mim. Este prazer precisa estar constantemente na minha vida, na sua vida. Nós precisamos buscar esse constante prazer no Senhor, para que nós não venhamos fazer loucuras, como muitos estão fazendo, porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores, não estão suportando mais ouvir as sãs doutrinas, a sã doutrina do Senhor, as santas palavras do Senhor. Eles estão procurando mestres segundo aquilo que eles querem ouvir. Eles estão procurando mestres que falem a eles o que eles querem ouvir, e não aquilo que Deus quer que eles ouçam. Há uma diferença muito grande entre eu querer ouvir aquilo que eu estou desejosa, ou eu ouvir aquilo que Deus quer falar, o que eu preciso de fato ouvir. E é um sinal que nós estamos na reta final desta presente era da humanidade sobre a face da terra, nessa presente era, nessa presente dispensação que nós estamos vivendo agora. E no texto que eu quero compartilhar com você hoje, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, eu quero que você preste atenção, porque isto está relacionado com a nossa chegada lá no paraíso, a nossa chegada nas mansões celestiais. Se a nossa vida fosse apenas aqui neste mundo, e se nós buscássemos a Deus apenas para Ele suprir as nossas necessidades deste mundo que jaz no maligno, nós seremos considerados os mais infelizes sobre a face da terra. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. E o texto que eu quero ler com você está em Mateus, no capítulo 13, e a partir do verso de número 3, nós lemos assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra enfim, uma das partes enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coisa boa. Que bom que nós temos ouvidos para ouvir. Que bom que nós podemos compreender, ainda que é uma pessoa que tenha uma deficiência auditiva, mas ela tem os recursos visuais também, que ela pode compreender através da leitura labial. Então,
toda essa tecnologia, todo esse aparato de tecnologia que está à nossa disposição, contribui extremamente para a conservação da nossa fé. E esse texto que eu acabei de ler, que eu compartilhei com você agora, há uma parte que todo ele chama muito a nossa atenção. Mas a parte da semente que caiu no meio dos espinhos, esta parte chamou muita a minha atenção. A parte que caiu no meio dos espinhos e cresceram, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Esta parte, os espinhos cresceram e sufocou aquela parte da semente. É interessante que nesta parábola do semeador, nosso Senhor Jesus fala de 4 tipos de solos. E foram lançados sobre esses 4 tipos de solos a mesma semente, a boa semente. Nenhum dos solos recebeu semente de segunda ou de terceira ou de quarta classificação ou categoria, mas todos os solos receberam a boa semente. E o que é interessante também, todas as sementes que caíram nos 4 solos, elas germinaram, elas nasceram. Porém, em 3 solos não houve produtividade, não houve o resultado que o agricultor, o semeador desejava, porque aquele solo não fora propício àquela boa semente. E o que mais me chamou a atenção é a questão dos espinhos, da semente que caiu sobre os espinhos. Veja esta parte aqui, vou focar esta parte da semente que caiu no meio dos espinhos, no verso 6, no verso de número 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Esta é uma questão muito importante, porque quando nós lemos também no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus, ele mostra ele dá uma explicação, ele mostra aqui alguns fatos que podem representar estes espinhos que sufocam a palavra de Deus em nossos corações. Nós voltando aqui para o texto, antes de nós lermos Lucas, no capítulo de número 21 de Lucas, eu quero ler novamente aqui com você, em Mateus, no capítulo 13, quando os discípulos perguntam para Jesus, questionam o Senhor, perguntando para ele, por que o Senhor fala por parábolas? E ele deu a explicação que eles estavam querendo saber. E por fim, ele diz para eles, ele explica para eles a parábola do semeador. No mesmo capítulo de número 13 de Mateus, e a partir do verso de número 18, após os discípulos fazer o questionamento ao Senhor Jesus, porque ele falava com aquelas pessoas por meio de parábolas, ele explica para eles a parábola do semeador, dizendo: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou as perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra e, porém, os cuidados do mundo e o fascínio e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha aí, a diferença
dos 4 solos. Um já está bem definido, é o rochoso, o solo rochoso, que não deu oportunidade da semente produzir raiz. E por causa disto, ela nasceu, mas logo secou, porque ela não tinha raiz. A pessoa ouviu a palavra, gostou, ficou alegre, mas não tinha raiz. Logo ela secou. À beira do caminho também, ela recebeu a palavra também. Ah, mas é tão bom ouvir uma boa palavra. E aqui era a palavra do reino, aquilo que eles estavam esperando. E aí o que acontece com esses aqui? Esses, além daqueles que não tinham raiz, os outros que recebeu a palavra e ficaram felizes com a palavra que receberam, não deu nenhum resultado. Por quê? A angústia e a perseguição por causa da palavra, por causa da fé que eles haviam adquirido, a angústia e a perseguição matou a palavra, matou a semente que nasceu em seu coração ou em seus corações, e ela não teve também nenhum resultado. Esta também seria difícil dela sobreviver. Mas quando nós chegamos na questão do espinho, quando ele fala aqui da parte que caiu no meio dos espinhos, esta parte, o verso de número 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Este é algo que nós poderíamos ter evitado. Esse prejuízo esse solo espinhoso, esse prejuízo que ele teve, porque o solo teve prejuízo, o reino teve prejuízo, porque a boa semente foi lançada neste solo. A boa semente, a palavra do reino, foi lançada neste solo, no solo espinhoso. Se a pessoa, se o coração que recebeu esta palavra, se ele tivesse tido um pouco de zelo, um pouco de cuidado, os espinhos não teriam sufocado-a. Mas quando eu vou agora aqui para o Evangelho de Lucas, e no verso de número 21, e também, no verso 34, quando o Senhor diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, o tempo todo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós podemos sim, eu posso e você pode. Nós podemos impedir que a boa palavra do reino que está semeada em nossos corações seja sufocada pelos espinhos, que é o fascínio com as coisas do mundo. Quanto mais nós que estamos aí vendo que cada dia que passa, cada segundo, a ciência se supera. A cada segundo surge uma nova ferramenta da tecnologia, mais atrativa, com mais coisas prazerosas para nós desfrutarmos delas. A cada segundo a ciência se supera para trazer algo mais inovador, algo mais interessante, para chamar a nossa atenção, para atrair a nossa atenção. Em breve, as pessoas não vão precisar mais nem de ter um aparelho de televisão para poder receber as imagens televisivas, porque já fora lançado um celular que a pessoa, ele tem um projetor que vai funcionar em qualquer lugar que ela estiver. Ela poderá projetar a imagem da TV em qualquer superfície.
E ela não vai precisar sentar lá na sala e ficar diante da TV. Ela pode sair na hora que ela quiser ver o seu programa predileto, ela simplesmente liga o seu celular e foca em uma parede, em uma superfície, e vai assistir televisão do jeito que ela quer, não precisando ficar presa em um recinto ou coisa desse tipo. Isto é o quê? Isto são os benefícios da tecnologia, o benefício da ciência. Mas o perigo está exatamente nisso, em de nós nos tornarmos pessoas muito conectadas, ou pessoas com uma vasta gama de informação, mas não ter mais a presença de Deus na nossa vida, não zelar mais pela a boa semente que é a palavra do reino, que foi semeada em nossos corações. Então o perigo iminente que nós estamos enfrentando hoje é exatamente esses aparatos, que está sendo o instrumento que é utilizado para que a palavra de Deus chegue até nós também com mais habilidade, como este vídeo que eu estou fazendo, que você vai assistir. Eu estou usando as ferramentas da tecnologia para poder fazê-lo, e você vai usar as ferramentas da tecnologia para poder assisti-lo, mas isso não pode, esses aparelhos, essa tecnologia, elas não podem substituir a alegria do Espírito Santo na nossa vida, elas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida, porque se isto acontecer, nós nos tornaremos pessoas vulneráveis, porque na hora que surgir aí para governar o mundo, o trio satânico composto pela besta, pelo falso profeta e pelo anticristo, quando este trio satânico estiver governando o mundo, o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar exatamente as ferramentas da tecnologia. A marca da besta, que é tão comentada, o 666, que é tão comentado, e todos ficam especulando de todo jeito para ver se consegue interpretar ou descobrir quem que é o homem que tem a marca 666. É claro que não vai descobrir, porque essa pessoa só vai se manifestar quando chegar o tempo dela. Então não adianta nós ficarmos aí especulando daqui e dali para descobrir quem é a besta, quem é o falso profeta ou quem é o anticristo, porque essas pessoas, se elas estão já aí na face da terra, elas não foram manifestas ainda, elas ainda estão, digamos assim, de certa maneira, elas ainda estão ocultas, elas ainda não revelaram, mas quando chegar o tempo, vai ser aberto, não vai ter segredo, e vai ter os adoradores da besta abertamente, vai ter as sinagogas ou as igrejas de Satanás abertamente, e as pessoas vão entrar nelas e vão fazer o seu culto a Satanás e vão agir como se tudo estivesse bem, como se não tivesse nada anormal nisto. Então, quando surgir aí o trio satânico, a besta, o falso profeta e o anticristo, ele não vai precisar esconder nada, e de cara as pessoas já vão saber quem é ele. Então hoje o que nós temos mais é o que? É especulação. Será se é o fulano de tal, e assim por diante. Eles ainda não se revelaram, ainda não chegou o tempo deles serem revelados, mas na hora que eles forem revelados, todo mundo vai saber. E a marca da besta, o 666, vai ser uma coisa muito divulgada. Vai ser uma coisa imposta, como por exemplo no Brasil. Aqui nós temos a eleição, o nosso regime eleitoral. Nós somos cidadãos livres, mas somos obrigados a votar, e para que nós não tenhamos obstáculo para poder fazer um documento ou para tirar um passaporte ou coisa desse tipo, nós fomos obrigados a fazer o quê? Fazer o cadastro biométrico lá no cartório eleitoral. Se nós não tivermos o título de eleitor, nós ficamos barrados, até o nosso CPF pode ser anulado por falta do título de eleitor, e então acaba sendo uma coisa obrigatória. Nós somos obrigados
obrigados a fazer esse cadastramento biométrico, que acredito eu que já foi feito em todo o território, no Brasil inteiro. Assim como nós fomos obrigados a fazer o cadastro biométrico, a marca da besta vai ser a mesma coisa. A pessoa vai ser obrigada a receber esta marca, porque se ela não receber, como está escrito em Apocalipse, ela não terá como comprar e nem vender, ela não terá como comercializar, ela não terá como cumprir com as suas tarefas do dia a dia se ela não receber a marca da besta. E aí vai ser nesta hora em que as pessoas estão super conectadas, elas estão completamente dominadas pelas ferramentas aí da tecnologia, elas não vivem mais sem internet, não vivem mais se não estiver online ou coisa desse tipo. Vai ser nesta hora que vai ser muito fácil para o anticristo, para ele governar, porque a pessoa, ela não vai querer perder benefícios, ela vai querer ter uma vida boa, quanto mais chegando aí, digamos, ao ápice da tecnologia, chegando aí ao momento final, porque quando surgir o anticristo, quando surgir a besta, o falso profeta, o anticristo, aí sim vai estar já nos últimos dias dessa dispensação da graça de Deus sobre a face da terra. Aí o que vai acontecer? Aí as pessoas, se elas não tiverem estabilidade espiritual, se elas não tiverem vida com Deus, elas vão trocar os benefícios prometidos por Jesus Cristo para a eternidade, elas vão trocá-los por quê? Vão trocá-los pelos prazeres momentâneos, por aquilo que elas poderão desfrutar aí no dia a dia, aqui na curta vida sobre a face da terra. Então é isso que eu chamo a sua atenção, porque quase todos os pregadores renomados da atualidade, eles focam duas coisas: eles focam ou a prosperidade, a teologia da prosperidade, ou então eles focam o quê? Em falar na volta do Senhor Jesus, mas eles não preocupam em chamar a atenção das pessoas para o estilo de vida delas, para elas poderem terem vida santa, como nós lemos na carta de Pedro, o apóstolo do Senhor, que foi o responsável pelo início da igreja na face da terra, ele citando o que Moisés falou, o que o próprio Senhor Jesus falou: sede santos porque eu sou santo. A mensagem de Pedro é para a igreja do Senhor Jesus: sede santos porque eu sou santo. O que é ser santo? É ser separado do sistema, que está o quê? Comandado por Satanás, o sistema maligno, que as pessoas acham que elas podem fazer o que elas bem quiserem fazer, que a vida é delas, elas podem ser felizes fazendo o que elas quiserem fazer, achando que isto é direito delas, e parece elas se sentem que receberam uma licenciosidade para poder pecar, e muitos cristãos, muitos evangélicos estão embarcando aí nessa canoa furada, estão indo neste mesmo ritmo, e nós não podemos fazer isso, porque nós somos o povo, a igreja é um povo desafiado, é o povo tirado para fora. Deus tirou do sistema maligno e nos deu um outro sistema de vida, tendo como modelo da nossa vida o Senhor Jesus, o Filho dele, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, que o propósito de Deus é que nós cheguemos à estatura do seu Filho Jesus Cristo, ou seja, Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha para que nós cheguemos à estatura do Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos parecidos com Ele, para que nós cheguemos a esta estatura de ser parecidos com o Senhor Jesus. E para que isso aconteça, nós precisamos guardar os nossos corações, para que eles não sejam essa terra aqui, esse solo aqui, o solo espinhoso, o solo que recebeu a semente germinou, a semente brotou, a semente cresceu, ela brotou e cresceu, mas qual foi o problema? A pessoa ela tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Nós temos a liberdade de fazer escolha. Não vem você me dizer que nós temos livre-arbítrio, porque não temos. Porque se nós tivéssemos livre-arbítrio, nós iríamos chegar para Deus um dia e falar para Ele: Senhor, não pode me mandar para o inferno, porque o Senhor me deu livre-arbítrio. O Senhor não tem direito de me mandar para o inferno.
O Senhor me deu livre-arbítrio. Deus não nos deu livre-arbítrio porque todos nós nascemos escravos do pecado, como o salmista fala, em pecado eu fui gerado, em pecado minha mãe me concebeu, ou seja, todos pecaram, todos nasceram debaixo do pecado, todos nasceram condenados. Só essa condenação só é revogada quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí sim, aí nós somos libertados da condenação, passamos da morte para a vida. Aí sim, não vem mais nenhuma condenação sobre nós, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, sobre aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, para aqueles que não vivem mais segundo a carne, mas que são guiados pelo Espírito Santo. Ele trouxe a graça, que é o favor não merecido, no qual nós somos salvos pela fé, trouxe, mas ele deu a nós o que? Ele mostrou um caminho para nós, mostrando o que nós devemos fazer. Lembra da mulher adúltera do Evangelho de João, do capítulo 8, quando os acusadores daquela mulher foram embora, ficando somente ela e o Senhor Jesus. Ela ficou parada, estagnada diante dele. Ela não foi apedrejada pelos seus perseguidores, mas ela ficou parada diante do Senhor Jesus. Jesus levantou a cabeça, olhou para ela e falou para ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Qual foi a resposta dela para o Senhor? Não, Senhor, ninguém me condenou. E qual foi a direção que Jesus deu para ela? Então vai e não peques mais, nem tampouco eu te condeno, mas vá e não peques mais. Ou seja, ele deu para ela um caminho, ele mostrou a ela o caminho. Ele é o caminho santo, e ele mostrou para ela qual deveria ser o caminho que ela deveria andar. Seria o caminho da santidade também. Então, por isso, quando eu foco aqui na parábola do semeador, a questão dos espinhos, é porque nós não adianta você falar, querer sustentar a tese de que nós temos livre-arbítrio, porque nós não temos, porque Deus criou o ser humano para servir a ele. Então, depois que Adão e Eva caiu lá no Éden, no pecado, caiu na ruína, ou seja, perderam a graça da inocência, eles agora passaram a ser o quê? Escravos. Eles iam morrer e morreram, recebendo como salário da sua transgressão a morte. Então, como todos pecaram, todos morreram. E isto, se alguém não tivesse morrido, aí fala, então essa pessoa aí alcançou aí a graça de Deus. Tem duas pessoas que não morreram. Quais são elas? Primeiro, o Enoque, que não morreu, porque ele fez a escolha de andar com Deus. Ele não morreu porque ele escolheu andar com Deus. Ele entendeu a sua posição espiritual e entendeu que sem Deus ele estaria arruinado no meio de uma geração arruinada. Então ele faz a escolha de andar com Deus. A outra pessoa que foi arrebatada e não morreu é o profeta Elias, que também, no meio de uma geração corrompida, de uma geração que havia abandonado os caminhos do Senhor, entrado para a idolatria, para as práticas abomináveis diante da face de Deus, o Elias escolheu em viver a sua vida em santidade. E não apenas ele, outras pessoas também do seu tempo também escolheu viver a vida em santidade, mesmo quando a nação de Israel estava completamente corrompida nos seus delitos e pecados. Aí ele escolheu andar em santidade. Ele foi arrebatado, Deus o levou para si, ele não morreu. Mas por que ele não morreu? Porque ele fez a escolha de seguir a Deus, de fazer a vontade de Deus. A mesma coisa precisa acontecer comigo, precisa acontecer com você. Nós também, que estamos aí tendo todos esses privilégios que nós temos à nossa disposição, nós precisamos também fazer a escolha. E qual é a escolha que eu devo fazer? Eu devo fazer a escolha de andar com Deus, de zelar pela boa palavra que foi semeada no meu coração, e não permitir que no meu coração cresça os espinhos, que venha sufocar a boa palavra, para que ela se transforme em algo infrutífera. E quais são os espinhos? Quais são os espinhos? São as preocupações com as riquezas.
Lembra do que Jesus falou? Não, ninguém pode servir a Deus ou as riquezas. A Deus e a Mamon. A pessoa vai ter que escolher quem que ela vai servir. Ela vai servir a Deus? Se ela servir a Deus, então ela vai ter que ter compromisso com Ele. Lembra o que Josué fala para os filhos de Israel antes da sua morte? Eu escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo todo falou, nós também escolhemos, nós vamos também servir o Senhor. Aí Josué os adverte, dizendo, já que vocês vão escolher o Senhor, então vocês prestem atenção, o Senhor é Deus justo, o Senhor é Deus santo, o Senhor é Deus fiel, e se vocês escolherem servir a Ele, vocês, é como se Ele estivesse falando para eles, vocês não brincam com Deus, tá? Já que vocês escolhem servir a Deus, então vocês servem a Deus com sinceridade de coração. O Josué disse para eles, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eles fizeram uma escolha, para que a palavra boa que foi semeada no meu coração, nesses tempos de reta final, para que ela não venha se transformar em frutífera, por ser sufocada pelos espinhos, eu é que tenho que fazer a escolha, eu é que tenho que tomar a decisão, que rumo que eu vou seguir? Eu vou seguir os encantos que o mundo está me oferecendo? Eu vou aproveitar os prazeres momentâneos da vida? E vou deixar Deus de lado? Ou eu vou empenhar a minha alma nas coisas de Deus? Como Jesus falou, eis que cedo venho. Continua o limpo se limpando a cada vez mais. E continue o sujo se sujando a cada vez mais. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então tudo isso é o que? São advertências dele, para que nós não deixemos que a boa palavra que alcançou o nosso coração, ela não venha morrer sufocada pelos espinhos. E o que eu li para você aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso de número 24, ele mostrando exatamente isso, acautelai-vos, tenha cautela, levam a vida de cautelas. De que maneira? Cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem o quê? Fique sobrecarregado com as consequências de quê? As consequências da orgia. São o quê? Os prazeres sexuais. O que as pessoas querem hoje no mundo? Elas querem fama, elas querem dinheiro, elas querem fama, sexo e poder. É isso que as pessoas desejam. Elas fazem tudo por isso. E nesta ansiedade de alcançar essas coisas, elas estão fazendo o quê? Elas estão deixando Deus de lado. Elas estão deixando a fé de lado. Elas estão trocando o prazer de ir na casa de Deus pelos prazeres momentâneos de desfrutar, às vezes, de um barzinho ou coisa desse tipo, de ir para uma boate, de ir para uma balada, de ir para um passeio. Ela troca, às vezes, o prazer de estar na casa de Deus para um prazer momentâneo, para um momento de lazer, um momento de diversão, porque Deus não condena ninguém a participar de um momento de lazer. Deus não vai condenar uma pessoa porque a pessoa está desfrutando de um momento de lazer. É claro que não, mas eu preciso tomar cuidado com a minha vida para ver se esses momentos de prazer que eu estou desfrutando, eles não estão competindo com Deus na minha vida, eles não estão se tornando em espinhos que vai sufocar a palavra de Deus no meu coração. Então eu preciso ter esse zelo com a minha fé. Sede zeloso. Deus é zeloso e Ele sempre nos mandou ser zelosos. Sede zeloso, porque eu sou zeloso. Deus é Deus zeloso e nós precisamos ser zelosos também com as coisas dele na nossa vida. Então essa questão dos espinhos é uma coisa muito séria, porque se eu fosse falar para você que da boa terra que caiu na terra, da semente que caiu na boa terra, da boa terra que recebeu a boa semente, que produziu muito, seria como se eu estivesse falando só de coisas boas, coisas deliciosas, porque é maravilhoso. Uma pessoa frutífera no reino de Deus é maravilhoso, é lindo, são lindos os pés daqueles que anunciam as boas novas. É maravilhoso, está tudo bem. Jesus falou, os sãos não precisam de médicos, mas os enfermos sim. Então uma pessoa que escolhe deixar que os espinhos asfixiam a boa palavra que foi semeada no coração dela, é uma pessoa que está enferma espiritualmente.
ela está tendo dificuldade espiritual, ela não está conseguindo conservar a sua fé. Uma pessoa que ainda se entrega aos prazeres da orgia, da bebedice, da glutonaria ou dos outros prazeres que o mundo oferece, é uma pessoa que está enferma na sua vida espiritual, é uma ovelha que está mancando, e se o leão correr atrás dela, ele vai abocanhá-la mesmo. E se o diabo investir contra ela, ele vai derrotá-la, porque ela é a ovelha que está mancando, ela está enferma na sua vida espiritual, porque ela está tendo mais prazer nas coisas que ela pode desfrutar no mundo, do que prazer em Deus e na sua lei, do que ter prazer em Jesus Cristo, estar na presença de Deus. Nós estamos vendo aí algumas coisas acontecer, umas transformações acontecendo aí nos templos evangélicos. Por exemplo, nós temos visto aí um debate muito grande envolvendo a questão das igrejas pretas, as igrejas que foram pintadas de preta, suas paredes foram todas tingidas de preta, pintadas de preta, e isso tem criado uma controvérsia muito grande, porque Deus é luz, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Jesus apareceu para Saulo a caminho de Damasco, quando ele ia para prender os cristãos, o que apareceu para ele? O deixou cego? Uma forte luz, provando que Deus é luz e nele não há trevas. Então, o que mais as pessoas que estão tomando estas decisões de mudar esta questão física da igreja, do templo, do local de adoração, dizendo eles que é para atrair a atenção das pessoas, que é para as pessoas se sentirem bem, para elas ficarem à vontade, coisas desse tipo, para dar liberdade à pessoa. As pessoas que estão com esta mentalidade, querendo usar esses recursos para poder manter as pessoas dentro da igreja, eu vou falar a verdade, eu creio que essa pessoa o fundamento dela está meio duvidoso, viu? O fundamento da fé dessa pessoa, a visão espiritual dessa pessoa está um pouco ofuscada, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, porque o próprio Jesus falou isto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, estando pintada de branco ou de preto, qualquer coisa. É Jesus quem garante a igreja, não é as cores da parede. Se eu tomar uma atitude desta aí, eu não sei, eu ficaria até constrangida diante de Deus por ter que chegar a um extremo deste para poder atrair multidão, coisa desse tipo, como se o evangelho do Senhor Jesus tivesse sido enfraquecido com a modernidade, com o avanço tecnológico, e aí então nós precisamos arrumar alguns argumentos e alguns subterfúgios, digamos assim, para poder atrair as pessoas. Eu acho esse negócio muito perigoso, porque isso envolve as nossas escolhas. O que nós estamos escolhendo para poder oferecer para o rebanho, para as ovelhas? O que eu estou oferecendo ao rebanho? O que você está oferecendo? Eu ofereço a palavra de Deus. Eu vou ter sempre essa preocupação de pregar a palavra de Deus, porque eu compreendo que Deus tem compromisso com a palavra dele, e a palavra dele não volta para ele vazia. Então eu nunca vou procurar alguma coisa para poder amparar a palavra de Deus, sendo que ela que é o amparo da nossa vida, que ela que é o amparo dos céus e da terra. Então a gente está vendo essas coisas acontecendo e precisamos tomar cuidado para ver se esse negócio não é espinhos, não são espinhos que está aí, que está brotando no nosso coração para poder asfixiar, sufocar a boa semente do evangelho, do reino que foi semeado em nossos corações. Aí a pessoa, de repente, ela já muda completamente aquilo que ela tinha como pureza relativo a Deus, relativo ao culto a Deus, como sendo uma coisa assim completamente dominada pela batida eletrônica ou coisa desse tipo, e parece que as coisas estão indo muito rápido, as coisas estão mudando muito rápido, e isso parece que não está sendo o que
Deus quer para nós. Isso parece que não é aquilo que o Espírito Santo quer para nós, porque existe muito mais controvérsia em relação a esse tipo de mudança que está acontecendo agora do que a aceitação. Porque se fosse uma coisa maravilhosa, uma coisa do Espírito Santo, seria uma coisa que todo mundo estaria fazendo. E não haveria nenhum debate relativo a estas questões. Mas cada um deve saber o que está fazendo, deve saber para onde está indo. E nós sabemos também que um dia todos terão que comparecer perante Cristo. Isso é algo que não tem como escapar. Seja crente ou não crente, todos vão comparecer diante dele. Uns vão comparecer tendo como Senhor e Salvador das suas vidas, outros vão comparecer para receber o juízo, vai receber das mãos dele, porque ele foi constituído como juiz de vivos e mortos. Mas a preocupação é que nós não deixemos que as ofertas do mundo, as ofertas de Satanás, as ofertas dos demônios, os encantos deste mundo, venha matar a boa semente que foi semeada em nossos corações. Então eu tenho essa preocupação, como pastor eu tenho essa preocupação, e como crente também que deseja chegar lá nos céus, eu tenho essa preocupação. E eu espero que você também tenha essa preocupação, porque se fala muito na volta de Jesus, se fala muito no fim do mundo e tudo mais, mas não se fala em santidade, não se fala em fidelidade. Você não faltando no culto, você pode fazer o que você quiser. Isso não é de Deus, isso é de Satanás. Isso é de Satanás. O que é de Deus é que nós sejamos santos. Sim, nós devemos ir ao culto para adorar a Deus. Nós devemos ter prazer em ir ao culto, em ir à igreja, adorar a Deus, buscar o Senhor, cumprir com os nossos votos como Ele, erguer as nossas mãos e dizer: eu sou a igreja, eu sou o povo de Deus, eu sou o filho de Deus. Isso deve fazer parte do nosso caráter. Não deve ter atrativos para nos levar para isto, para adorar a Deus. Isso deve ser fruto da nossa conversão genuína, do nosso arrependimento. E tudo isso que eu estou te dizendo envolve escolhas. Quais as escolhas que eu vou fazer para o meu futuro? Quais as escolhas que você vai fazer? É isso que vai mostrar que lugar que eu vou chegar, onde eu vou chegar, onde eu quero chegar. Então eu preciso pensar muito nisto, porque a minha atenção está sendo requerida o tempo todo. A sua atenção está sendo requerida o tempo todo. E a maior parte é Satanás mesmo. É o sistema comandado por Satanás para poder sufocar a boa semente do evangelho do reino que foi semeado em nossos corações. Então o momento é de vigilância, é de vigiar e orar e vigiar o tempo todo, fazer disso o nosso estilo de vida, para que nós não entremos nos modismos que está aí diante dos nossos olhos, para poder dar uma ajudinha para a nossa fé. Ora, misericórdia. O que nós precisamos é vida no altar, é vida com Deus, é santidade. Essa é a minha preocupação. Porque eu tenho zelo com as coisas de Deus. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. É porque Deus mandou que nós sejamos assim. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos amou, mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E o Senhor nos salvou, nos tirando do reino da perdição, comandados por Satanás e pelos demônios, e nos trouxe para o reino da tua maravilhosa luz. Aí aqui nós somos comandados pelo Espírito Santo, nós somos guiados pelo Senhor. Que o Senhor nos livre, meu Deus, de cair no laço do passarinheiro, nas artimanhas de Satanás, nos modismo demoníaco e nas atrações criadas pelo inferno, elaborada por Satanás lá no inferno, nas invenções diabólicas, para poder nos tirar da presença do Senhor. Que o Senhor tenha compaixão de nós, meu Deus, que o Senhor mande os anjos do Senhor nos guardar em todos os nossos caminhos, para que nós não venhamos tropeçar nas pedras que o diabo tem colocado na nossa caminhada, no nosso caminho, para nos fazer cair, para nos tirar, meu Deus, da presença do Senhor. Que o Senhor ajude, meu Deus, que a boa
tua palavra do reino, a semente do reino que foi semeada nos nossos corações, que elas não venham, essa palavra não venha a ser asfixiada, sufocada, que ela não venha a morrer, meu Deus, por causa das consequências do engano que muitos têm buscado, têm vivido, meu Deus. Muitos têm adotado um estilo de vida contrário aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Que o Senhor tenha compaixão de nós, meu Deus, que nós não venhamos apostatar, dando ouvidos a espíritos enganadores e seguindo doutrinas de demônios, mas que nós venhamos voltar à sensatez, que nós venhamos conservar os bons costumes, que nós venhamos ser zelosos da fé, para que nós não sejamos, ó Deus, enganados pelo maligno. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, e que nós venhamos ter desejo de te buscar, e não fazer como a igreja da Laodiceia, que já dizia para ela mesma, que ela não precisava de mais nada, porque ela já tinha recebido tudo. Meu Deus, que nós não venhamos cair nesse engano, mas que nós venhamos sim entender que nós somos carentes, necessitados da graça e da misericórdia do Senhor, a cada segundo da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ser fiel até a morte, para que nós recebamos de Ti a coroa da vida eterna. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós te pedimos isto crendo que o Senhor é fiel para nos guardar até o fim. O Senhor abençoe esta pessoa, abençoe a casa dela, a família dela, a vida profissional, a vida espiritual, meu Deus, a vida familiar, que ela tenha, meu Deus, sabedoria para conduzir cada área da sua vida, tomando as decisões certas, meu Deus, fazendo as escolhas certas, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, porque nós bem sabemos, meu Pai, que na hora de plantar, nós podemos escolher a semente que vai ser lançada no solo, mas depois nós não podemos escolher o fruto que ela vai produzir. Seremos obrigados, meu Deus, a conviver com o fruto da semente que plantamos. Que nós tenhamos sabedoria para plantar para o Espírito, para que nós venhamos colher para o Espírito o fruto da justiça. Nós te pedimos isto e nós te agradecemos, ó meu Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Deus te abençoe e que você pense sobre isto. Nós podemos sim escolher a semente para ser lançada na terra, mas nós não podemos escolher o fruto que ela vai produzir. Então que você escolha boa semente para cada plantação que você fizer na face da terra, porque aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Lembra das palavras de Paulo aos Gálatas no capítulo 6? De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e nos ajude a continuar abençoando, porque a nossa missão é abençoar, porque quem abençoa, colhe bênção. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.